Desde o início da guerra na Ucrânia, a Rússia tem mantido uma vantagem numérica significativa sobre a Ucrânia no ar. O exército do presidente Vladimir Putin tem tido números maiores em várias categorias de aeronaves militares, incluindo muitas aeronaves mais novas e avançadas. Isso deu vantagem no ar, principalmente nas linhas de frente durante 2025. Os Su-34 russos lançaram milhares de bombas planadoras bomba aérea de fragmentação, enquanto a Ucrânia dispunha de poucos sistemas de defesa aérea terrestre para enfrentá-los. Agora, tudo isso pode estar prestes a mudar para sempre graças a uma carta. Veja como um acordo pendente entre a Ucrânia e a Suécia pode impactar decisivamente todo o curso da guerra. Agora, esta não é uma carta qualquer. É uma carta de intenções assinada em 22 de outubro de 2025 entre a Suécia e a Ucrânia. Isso faria com que a Ucrânia recebesse entre 100 e 150 caças Gripen da série E, uma máquina pronta para tirar total proveito da paisagem única da Ucrânia. Segundo o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson, isso daria à Ucrânia uma força aérea realmente séria. Adquirir o Gripen é uma escolha inteligente para a Ucrânia em uma guerra pouco favorável às forças aéreas de ambos os lados. Em conflitos como a Guerra do Iraque, nos Balcãs e nas guerras de Israel contra Hamas, Hezbollah e Irã, o poder aéreo teve papel importante. Mas as forças aéreas ucraniana e russa têm sido muito menos impactantes nesse conflito. Isso ocorre em parte pela baixa qualidade das duas forças aéreas. Comparado, por exemplo, ao arsenal dos Estados Unidos, com seus F-35 Lightning, F-20 e 2 Raptor F-18 Super Hornet e sua frota de bombardeiros estratégicos. Também depende da qualidade, ou falta, dos sistemas de defesa aérea em camadas dos dois lados. Isso fez Ucrânia e Rússia evitarem usar ativos aéreos valiosos perto das linhas de frente, devido à alta chance de serem abatidos. Agora, antes do início da guerra, a Rússia tinha uma força aérea composta por cerca de 900 aeronaves de quarta geração ou superiores, incluindo cerca de 14 Su-50 e 7 de quinta geração, 365, Su-35, Su-20 e 7, e Su-30 juntos, e 134, Su-34. Mas, até o final de 2024, a Rússia já havia perdido pelo menos 130 aeronaves de asa fixa e 146 helicópteros, quase um terço de sua frota. Enquanto isso, a força aérea ucraniana foi devastada ainda mais. Antes da guerra, a Ucrânia tinha apenas cerca de 120 caças operacionais, quase todos aviões antigos da era soviética, como o Mikoyan Gurevich, 29 Fulcrum, Su-24 Fencer, Su-25 Frogfoot e Su-27 Flanker. A Ucrânia também conseguiu reformar vários jatos antigos desativados e adicioná-los ao conflito. No entanto, até o final de 2024, pelo menos, 100 aeronaves ucranianas foram confirmadas como perdidas, incluindo 89 caças. Isso indica que podem sobrar só cerca de 1 ou 2 dúzias dos caças originais da Ucrânia ainda em operação. Em teoria, a indústria de caças da Rússia, que estima-se produzir entre 22 e 49 jatos por ano, deveria ser capaz de compensar em grande parte suas perdas. Pelo menos no caso dos Su-30, Su-35 e Su-34 perdidos. Por toda sua iniciativa e engenhosidade, a Ucrânia simplesmente não tem esse tipo de capacidade aeronáutica disponível. Os anúncios de 2024 sobre o envio de caças F-16 dos Estados Unidos da América e Mirage 2.000 F franceses à Ucrânia trouxeram otimismo sobre avanços significativos para a força aérea do país. No entanto, embora números exatos não estejam disponíveis, apenas algumas dessas aeronaves foram entregues até agora. E o total de entregas previstas ainda deixará a frota da Ucrânia significativamente menor do que a da Rússia. Em novembro de 2025, disse que a Ucrânia recebeu pelo menos 7 F-16, dos quais pelo menos 3 já foram perdidos. Cerca de 85 F-16 foram enviados à Ucrânia para combate, principalmente pelos Países Baixos, Dinamarca, Bélgica e Noruega. Cerca de 20 Mirage 2.000 F foram destinados pela França, sendo que os 3 primeiros já teriam sido entregues.
Com todo o lote entregue, esses aviões podem fazer uma enorme diferença na capacidade da Ucrânia de dominar seu espaço aéreo. No entanto, por enquanto, eles não estão sendo realmente usados na linha de frente ou para enfrentar caças russos diretamente. Simplesmente não há aviões suficientes. Eles são usados principalmente na defesa aérea na retaguarda, ajudando a derrubar mísseis russos e drones Gerin, que atacam cidades e infraestrutura civil da Ucrânia todas as noites. Grande parte do problema da Ucrânia em ativar sua força aérea é a vulnerabilidade das principais bases. A Ucrânia tem pelo menos 20 bases aéreas, incluindo aquelas localizadas em Artsy, Chernihiv, Chortkov, Lutsk, Milizopol, Mirhorod, Nizhyn, Okhtyrka, Ovruch, Ozerny, Priluk, Starokonstantinivy, Styry e Vilka Krusha, junto com os aeroportos internacionais de Dnipro e Kiev-Zuliany. Assim como a Força Aérea, a maioria das bases aéreas da Ucrânia veio da União Soviética. Então, embora a maioria delas tenha sido substancialmente modernizada desde a independência em 1991, os russos sabem exatamente onde elas estão e quais são suas vulnerabilidades. Como resultado, a Rússia tem atacado essas bases regularmente com mísseis e drones, tornando-as lugares claramente inseguros para estacionar aeronaves militares. A solução ucraniana tem sido dispersar seus caças entre seus aeródromos, que muitas vezes são pequenos e não estão em condições ideais. Isso é um problema, especialmente com os F-16 e Mirage 200F da Ucrânia, que precisam de cuidado extra e pistas mais longas que os modelos soviéticos, tecnicamente inferiores, porém mais robustos. O F-16 requer pistas limpas e bem conservadas por causa da grande entrada de ar do motor e do trem de pouso leve. Mas seu design os deixa vulneráveis a detritos estranhos, chamados Foreign Object Debris. Eles não têm sistema anti-Foreign Object Debris e as grandes entradas de ar sob a fuselagem sugam sujeira e pedras. Enquanto as brigadas ucranianas realmente operam o F-16 a partir de pistas dispersas, elas fazem isso com muito cuidado. Com unidades móveis equipadas, foi possível decolar e pousar um delicado F-16 em pista suja, usando todo o suporte necessário. Teme-se que modernizar os aeródromos da Ucrânia para uso eficaz dos F-16 seja detectado por satélites russos, tornando-os alvos prioritários. Como Justin Bronk, um analista de guerra aérea do think tank britânico Royal United Service Institute, ou Royal United Services Institute, explicou, seria preciso muito trabalho para tornar as antigas pistas ucranianas aptas ao uso do F-16 sem alto risco de detritos danificarem os motores. Você precisaria considerar recapeamento das pistas e possíveis extensões. Tudo isso é altamente visível para os satélites da Rússia, assim como para as fontes que Moscou tem com o em solo. O F-16 também precisa de uma pista mais longa, entre 1.650 e 2.600 pés, dependendo da carga que está transportando, o que automaticamente limita o número de aeródromos onde ele pode ser implantado. O Mirage 2000 também exige uma distância mínima de decolagem de cerca de 1.650 pés ao nível do mar quando opera com 2 mísseis infravermelhos, tornando muitos dos aeródromos da Ucrânia inadequados. Porém, ele pode operar em pistas mais curtas e austeras que o F-16, sendo mais adequado para aeródromos acidentados ou pouco preparados da Ucrânia. E é exatamente por isso que a escolha do caça sueco Gripen da Série E para reconstruir a força aérea da Ucrânia é uma decisão tão inteligente. Há outro motivo que torna o Gripen uma escolha sensata para uma parceria militar de longo prazo. Com os Estados Unidos sinalizando cada vez mais sua retirada do apoio militar direto à Ucrânia, esse bastão passou fundamentalmente para a Europa. Os membros europeus da OTAN se comprometeram a aumentar seus gastos, com defesa do nível atual de cerca de 2% do produto interno bruto para 5% do produto interno bruto até 2035. Seguindo esse compromisso, as nações europeias indicaram que querem aproveitar a oportunidade para expandir suas indústrias de defesa, reduzindo a dependência de armamentos dos Estados Unidos da América, como nas últimas décadas.
Faz sentido a Ucrânia buscar parcerias duradouras com indústrias de defesa de países que a apoiarão diretamente. O principal motivo da adequação do Gripen é ter sido projetado para operar em pistas curtas e acidentadas, além de combater o modo soviético e russo de guerra aérea. A Suécia desenvolveu o caça nos anos 1980 para resistir a ataques soviéticos em bases aéreas. Os aviões foram construídos para operar a partir de trechos de rodovias espalhados pelo país, em vez das grandes bases aéreas impecavelmente mantidas. Esses seriam alvos principais em um ataque russo, como ocorre na Ucrânia. A lógica parecida no design dos Mikoyan Gurevich, 29 soviéticos usados lá, feitos para operar em pistas mais curtas e irregulares. Um MiG-29 precisa de até 600 metros de pista, mesmo totalmente carregado, se necessário. Ao pousar, portas fecham as entradas de ar e comportas abrem na parte superior, protegendo o trem de pouso reforçado. Esse sistema impede que detritos, como pedras, destruam os motores do jato quando ele opera em pistas sujas ou estradas. Os bombardeiros Su-24 caças, Su-25 e interceptadores. Su-27 da Ucrânia já possuem sistemas Anti-Foreign Object Debris de fábrica. O Gripen necessita apenas de uma pista de cerca de 500 metros, como o Mirage, devido aos canards, que também servem de freio. Ele não tem portas anti-Foreign Object Debris como o Mikoyan Gurevich, mas seu trem de pouso alto o mantém longe de detritos e Foreign Object Debris. Isso torna ideal para o sistema de bases aéreas móveis e dispersas que a Ucrânia teve que adotar para manter sua força aérea ativa. A Suécia criou o sistema BAZ-90 com rodovias, depósitos de combustível ocultos e infraestrutura mínima, feito para resistir a bombardeios soviéticos que destruíam bases aéreas tradicionais. Planejadores suecos preveem mecânicos operando em caminhões e Gripens decolando de trechos de estrada de 500 metros entre reabastecimentos. Mas, embora o confronto da Guerra Fria, para o qual eles se prepararam, nunca tenha se materializado, o conceito pode finalmente ser colocado em prática na Ucrânia. Claro, há muito mais a recomendar sobre esse caça robusto e resistente do que apenas sua alta adequação às circunstâncias de guerra da Ucrânia. O JAZ-39 Gripen, e é considerado um caça de quarta geração, caça de geração com furtividade e proteção aprimoradas. É uma aeronave de caça multifunção de assento único, projetada para missões ar-ar, ar-solo e de reconhecimento, oferecendo operações flexíveis, tempos de resposta rápidos e baixo custo operacional. Essa funcionalidade atende perfeitamente aos requisitos da Ucrânia. Ele conta com um motor turbofan General Electric F414 General Electric 39 e com cerca de 98 kN de empuxo, alta relação empuxo-peso e capacidade de supercruise, ou seja, voando acima de Mach 1, cerca de 1.247 km, e sem pós-combustores, a aeronave alcança até Mach 2, 2.470 km em alta altitude. O Gripen mede quase 15 metros de comprimento, 8,6 metros de envergadura e pesa até 16.500 quilos na decolagem. Ele tem um raio de combate de aproximadamente 1.500 quilômetros. Isso se deve à maior capacidade de combustível, obtida ao mover o trem de pouso para as asas internas. E seu alcance de translado pode ser estendido para cerca de 4.000 quilômetros com tanques de combustível externos. Comparado ao EE-16 e ao Mirage 2000F, acredita-se também que o Gripen seja mais fácil e rápido de manter. O Gripen E possui 10 pontos duros externos e suporta até 7.200 kg de armamentos. Isso inclui munições avançadas ar-ar e ar-solo, incluindo o míssil Meteor Beyond Visual Range, que atinge Mach 4 ou 4.940 km por hora e tem um alcance de 300 km. E os mísseis Air Intercept Missile 120, AMRAAM, e Air Intercept Missile 9 Sidewinder, que também são utilizados pela Ucrânia nos F-16,
O Gripen também pode transportar o míssil IRIS-T de curto alcance com orientação infravermelha, que atinge velocidade de Mach 3 ou 3.700 km por hora e tem alcance de até 40 km. E o canhão revólver Mauser BK 27 de 27 mm. Além disso, ele suporta várias armas, como o míssil ar-terra guiado 65 Maverick RBS 15 e bombas guiadas. Bomba guiada por sistema de posicionamento global 12 e bomba guiada por sistema de posicionamento global 39. Essa diversidade torna o Gripen ideal para a Ucrânia, pois permite realizar defesa aérea, ataques ao solo e missões de longo alcance. Sua capacidade de lançar bombas guiadas pode equilibrar o campo de batalha. Quanto ao uso notável da Rússia de bombas planadoras modernas nas linhas de frente, a aviônica do Gripen inclui o radar Leonardo Raven ES-5ISA, que oferece um amplo campo de cobertura e rastreamento de múltiplos alvos. O sistema de busca e rastreamento infravermelho Skyward G permite detectar alvos furtivos ou sem emissão de sinais de forma passiva. Para melhorar a consciência situacional dos pilotos, um display panorâmico no cockpit e um visor no capacete possibilitam rápida fusão de dados de seus diversos sensores. A aeronave também está equipada com o sistema de link de dados tático Tactical Information Data Link System para compartilhamento de informações em tempo real com unidades aliadas e redes de comando. Possui avançado conjunto de guerra eletrônica, como o Arexis, e suporta comunicação segura pelo Link 16 e satélite. Um atrativo do Gripen e para a Ucrânia é seu baixo custo operacional, estimado entre dólares americanos 5.800 e dólares americanos 8.500 por hora de voo. Isso faz dele um dos caças modernos mais econômicos. Os MiG-29 da Ucrânia custam cerca de dólares americanos 6.500 por hora de voo. Mas é difícil para a Ucrânia conseguir as peças para mantê-los. O custo operacional do Mirage 2000F é relativamente baixo, variando entre dólares americanos 2.700 e dólares americanos 8.200 por hora de voo, conforme configuração e inclusão de combustível ou manutenção. Em contraste, estima-se que os F-16 custem até dólares americanos 27.000 por hora de voo, e o F-35 Lightning AI entre 33 mil dólares americanos e 42 mil dólares americanos por hora. Isso reflete o esforço significativo necessário para manter sua avançada tecnologia stealth, e sistemas complexos. Então, embora o Gripen seja econômico para operar, o Gripen E ainda é significativamente mais caro do que os outros aviões da frota da Ucrânia. Os Mirage 2000F da Ucrânia têm um custo estimado entre 23 e 35 milhões de dólares cada, enquanto os MiG-29 têm um custo estimado entre 40 e 50 milhões de dólares cada. Os F-16 modernizados da Ucrânia custam entre 60 e 4,70 milhões de dólares cada. Porém, com custo entre 85 e 138 milhões de dólares cada, o Gripen E é bem mais caro. Na verdade, ele custa o mesmo que o caça F-35 Lightning II, que varia de 77 a 112 milhões de dólares, conforme configuração e suporte. Uma das principais dúvidas sobre o acordo dos Gripen ucranianos é como a Ucrânia financiará os aviões, especialmente pelo valor previsto. A carta de intenções foi assinada pelo presidente ucraniano Vladimir Zelensky e por seu homólogo sueco, o primeiro-ministro Ulf Kristersson, em Linköping, na Suécia, onde os Gripens são fabricados pelo gigante conglomerado sueco Saab. Kristersson afirmou que a carta assinada abre caminho para o fornecimento potencial de 100 a 150 caças Gripen da série E para a Ucrânia. Agora, mesmo que a Ucrânia consiga o preço mais baixo por Gripen, de 85 milhões de dólares americanos cada, ainda assim seriam 8,5 bilhões de dólares americanos por 100 jatos e 12,7 bilhões de dólares americanos por 150. Neste momento, é difícil ver de onde a Ucrânia vai conseguir esse tipo de dinheiro.
O Estado ucraniano. O déficit orçamentário de 2025 deve atingir cerca de 211% do produto interno bruto, caindo em relação aos 176% de 2024. Com o orçamento preliminar de 2026, projetando uma nova redução para 184% do produto interno bruto. Em contraste, apesar do impacto de sanções sem precedentes de todo o mundo ocidental, o déficit orçamentário da Rússia em 2025 está projetado para ser de apenas 25% do produto interno bruto, moderando ligeiramente para cerca de 16% do produto interno bruto em 2026, tornando a situação financeira da Ucrânia ainda mais aguda. Está o seu déficit fiscal. A diferença entre as receitas e os gastos do Estado, que para o período de 2025 a 2028 está estimado em 533 bilhões de dólares. O total é impulsionado pelos elevados gastos com defesa, projetados em 83 bilhões de dólares em 2025, somados à necessidade de manter altos gastos com proteção social e reconstrução. Esse déficit supera o financiamento atualmente comprometido de 894 bilhões de dólares, deixando uma lacuna significativa, que terá que ser coberta, neste momento, por ainda mais ajuda financeira estrangeira ou por empréstimos. O Estado pode colapsar já no início de 2026. Esse valor está se tornando um problema crescente para a Ucrânia levantar. Hoje, a Ucrânia depende de ajuda externa para financiar orçamento e contas. Sem ajuda ou empréstimos estrangeiros, a Ucrânia não consegue pagar pensões, salários públicos ou grande parte dos gastos de defesa, muito menos gastar 127 bilhões de dólares em uma nova força aérea. A Ucrânia agora enfrenta mais dificuldade e custos maiores para cobrir dívidas com novos empréstimos. Como resultado da classificação de crédito do país ter sido rebaixada para status de default restrito, ou default restrito pela Fitch e default seletivo, ou default seletivo pela S&P Global, principais agências globais de crédito. Os rebaixamentos das classificações seguem a suspensão do serviço da dívida pela Ucrânia e o não pagamento de eurobônus e títulos atrelados ao produto interno bruto em 2024 e 2025. Então, é difícil ver quem emprestaria bilhões para a Ucrânia comprar os aviões nessa situação precária. Também não está claro de onde virá a ajuda por doações, e não por empréstimos, daqui em diante. Mesmo sem o acordo dos Gripen, a revista The Economist estima que a Ucrânia precisará de 390 bilhões de dólares do Ocidente até 2028 para manter seu esforço de guerra. Todas as principais economias europeias que apoiam a Ucrânia estão enfrentando economias em desaceleração e déficits orçamentários crescentes. Eles também enfrentam resistência crescente dos cidadãos ao financiar a Ucrânia, preferindo gastar em necessidades internas. Atualmente, a principal forma de obter esse financiamento é o controverso plano de confiscar ativos russos na zona do euro e entregá-los à Ucrânia. Porém, vários membros da União Europeia bloquearam a medida, que Moscou chamou de roubo e prometeu retaliar. O principal deles é a Bélgica, que abriga a Euroclear Clearing House, onde está a maior parte dos ativos russos congelados. A Bélgica afirma que confiscar os fundos a exporia a riscos jurídicos e financeiros significativos e pediu que a União Europeia assuma responsabilidade coletiva por quaisquer consequências que possam surgir. Até agora, a União Europeia como um todo recuou, embora seja provável que algum tipo de acordo seja feito entre os membros no devido tempo. Resta saber se o dilema do financiamento será resolvido a tempo para a Ucrânia sobreviver intacta, além de financiar uma frota de Gripens novos. Felizmente, pelo menos nesse aspecto, o tempo está a seu favor. Na assinatura, Christensen destacou que o acordo não prevê entregas imediatas, mas estabelece base para um futuro acordo maior. De fato, embora os primeiros aviões possam ser vistos em ação já em 2026, o acordo propõe uma entrega gradual ao longo de um período de 10 a 15 anos. Com sorte, até lá, a guerra já terá acabado e a situação financeira da Ucrânia estará estável, permitindo que os Gripens garantam a segurança futura desejada por Zelensky. Vamos mantê-lo informado à medida que a história se desenvolve. Então não deixe de se inscrever no canal para não perder nada. Obrigado por assistir.